Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, as informações do Brasil e da política nacional para você aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, você que é novo, se você ainda não se inscreveu, eu te convido a ficar com a gente. Faça a inscrição e também ative o sininho das notificações para não perder as atualizações, porque a coisa está acontecendo toda hora e a gente traz informação para você. Olha, urgente o que eu trago para você saber aqui agora, hein? Gonçalves Dias afirma que encaminhou as imagens para Lula, para o STF e para a Polícia Federal. O presidente Lula decidiu sim pela saída do ministro da GSI, que disse que foi ele que pediu a conta, né? Após uma reuniãozinha de emergência entre eles lá no Palácio do Planalto. Mas, segundo o jornal Folha de São Paulo, aliados de Lula afirmaram que ele estava bastante irritado por ter pedido reiteradas vezes acesso às imagens do sistema, mas ter ouvido que não seria possível, pois uma das câmeras estaria quebrada. No entanto, essa é a fala do Lula, porque o general Gonçalves Dias rebateu essa versão, jogou a meleca no ventilador, como eu sempre digo aqui para vocês, e disse que encaminhou uma apresentação com as filmagens mais sensíveis ao presidente e que todas as horas de filmagens foram enviadas aos órgãos envolvidos na investigação, como o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro e a Polícia Militar do Distrito Federal. O general também afirmou que as imagens das filmagens feitas lá no local estavam em sigilo previsto no Código de Processo Penal. Uma semana após os ataques, o governo divulgou na TV Globo alguns vídeos editados, em particular com trechos que evidenciavam que os militantes eram aliados de Bolsonaro. A saída do general Gonçalves Dias ocorre em um momento extremamente sensível para o governo Lula. A gente sabe disso, está percebendo. Mas fica muito claro que quando alguém perde sua chupetinha, sua mamatinha, acaba que conta um pouquinho de verdade. E foi muito rápido para o Gonçalves Dias já rebater aí a versão do próprio Lula e dizer que as imagens, sim, foram enviadas para eles que eu digo, para Lula, para STF, enfim, para todos os órgãos interessados. Ou seja, eles tinham conhecimento disso, eles tinham conhecimento de tudo. E agora fica esse jogo de empurra, de um falando mal do outro, um falando que o outro é que fez. Gente, isso vai acontecer sempre na esquerda, porque ela não tem verdade. E é isso que eu quero trazer para vocês. Vamos continuando aqui as informações. Nesta quinta-feira, Marcos Mion, conhecido apresentador da Rede Globo, usou as redes sociais para criticar uma fala do presidente Lula. O apresentador, que tem um filho autista e ele fala muito a respeito disso, ele é muito empenhado nessa questão, ele não gostou nadinha de ver o que o governante do país falou usando termos pejorativos para classificar deficientes intelectuais. Eu falei um pouquinho ontem a respeito disso, disse para você que ia ter desdobramentos e, como eu disse, está acontecendo. A fala do Lula não repercutiu bem, como sempre ele está falando muita groselha e está dando BO. Em seu perfil oficial no Instagram, Marcos Mion publicou um vídeo condenando a atitude do presidente. Ele disse o seguinte, abre aspas, "E lá vamos nós mais uma vez porque a comunidade de autistas segue sem um minuto de tranquilidade. Aliás, dessa vez afetou não só a comunidade autista, mas todas as pessoas com deficiência intelectual. O Lula mandou uma fala esses dias que chocou todo mundo durante uma reunião com ministros para falar desses casos de violência nas escolas. O Lula falou o seguinte, aqui eu abro outra aspas para a fala do Lula. A Organização Mundial da Saúde afirmou que na humanidade devem ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes e você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso. Fecha aspas para o Lula. Aí continuamos a fala de Marcos Mion, que fez um discurso corrigindo o presidente. Abre aspas para o Mion. Essa fala foi considerada capacitista, que é um crime por especialistas e pelas pessoas das comunidades atingidas. Ela foi manchete de diversas matérias e eu vou tentar explicar aqui. Primeiro, que o termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual e não deficiência mental, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, a gente tem que aprender, a gente tem que se adequar. Segundo, que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problemas de desequilíbrio de parafuso. Isso não só é pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos. Você não pode esquecer que tem uma grande parcela do Brasil que não tem acesso à informação. Aí vem o presidente falando que deficiente intelectual é quem tem desequilíbrio de parafuso. Fecha aspas.
Na legenda do post, ele ainda incentivou os seguidores a compartilharem a informação em suas redes sociais, para que todo mundo ajude a conscientizar a população. Se fosse um humorista falando isso, já dava problema. Um presidente, inclusive porque a própria esquerda instalou o que a gente chama popularmente de mimimi. Hoje em dia tem o politicamente correto. Você não pode falar praticamente nada, tem que tomar muito cuidado com o que fala. E o presidente deveria ter já essa ciência, né? Tem assessores para isso, assessores muito bem pagos, inclusive, para que ele não fale bobagem. Agora, se vem uma outra pessoa, uma pessoa popular, um humorista, alguém falando esse tipo de coisa, a pessoa acaba tomando processo e tudo. No caso do Lula, eu quero ver o desdobramento disso, porque um ator da Globo que sente na pele por isso, tem um filho com um problema, ele tem todo o direito de se pronunciar e mostrar como é que se deve falar. Hoje em dia, todas as falas estão diferentes, os termos estão mais, como eu disse, politicamente correto e todo mundo tem que aprender. Vamos voltar a estudar para falar direito. Bom, falando em falar bobagem, já vem mais coisa do Lula, né? O Lula já andou aí gritando aos 4 cantos contra os militares e disse que não vai ter golpe e o presidente é ele. Ele afirmou a aliados que foi um militar que vazou o vídeo e que a intenção de parte das Forças Armadas é desestabilizar o país. Não é segredo para ninguém que o governo petista, o Lula e toda a esquerda, não é muito afim, aí, não é muito amiga das Forças Armadas, dos militares, não concordam muito com eles. Isso a gente já sabe. Mas agora o negócio vai ficar um pouquinho mais quente. Segundo o portal IG, o presidente Lula anunciou que fará uma grande reformulação nas Forças Armadas após se sentir traído pelo episódio do vazamento de um vídeo com a presença do Gonçalves Dias, que a gente já sabe dessa história. Lula afirmou a aliados que foi um militar que vazou o vídeo e que a intenção é desestabilizar o país. Em resposta a isso, ele declarou guerra aos militares golpistas. É isso mesmo, ele falou dessa forma. Eu não posso nem falar a frase toda aqui, eu estou falando pontuado para você entender porque nós temos restrições do YouTube. Segundo o ministro do governo, Lula vinha dizendo que era preciso reconquistar a confiança dos militares, mas a paciência do presidente acabou. Na última quarta-feira, dia 19, Lula avisou que não será mais complacente com quem for golpista e que se eles querem guerra, eles vão ter e vão perder. Ele disse a frase seguinte, abre aspas, não vai ter golpe e o presidente sou eu. A narrativa de guerra aos militares gerou uma grande polêmica no país. Enquanto alguns apoiadores de Lula aplaudem a iniciativa, outros criticam a postura autoritária do presidente e afirmam que a reformulação das Forças Armadas pode prejudicar a segurança nacional. As declarações de Lula também reacenderam o debate sobre a relação entre as Forças Armadas e a política brasileira. Setores da sociedade defendem que os militares devem ser apartidários e terem como função principal a defesa do país. Já outros argumentam que em um regime democrático, os militares devem se manter neutros e não interferir no processo político. Por fim, é importante ressaltar que a fala de Lula não pode ser confirmada oficialmente e que ela faz parte de um contexto político conturbado. Cabe à sociedade e às instituições democráticas avaliarem as informações e decidirem sobre as medidas a serem tomadas. Gente, eu não sei se vai ser dessa forma não, porque ele declarou mesmo aí que o negócio vai ficar feio. Está em vários portais de notícia essa declaração do Lula. Agora eu faço uma pergunta para você que está acompanhando esse vídeo. Ele afirmou que foi um militar que vazou as imagens e que isso é para desestabilizar o país. Ponto. Aí eu pergunto para você, essas imagens vazadas fazem mal para o governo? Estão mostrando algo que eles não gostariam que fosse mostrado porque quem tem rabo preso se preocupa. Aí eu pergunto para você, o militar, se for mesmo um militar que vazou essas imagens, deve ser punido? O Lula vai declarar guerra aos militares por isso? No entanto, as imagens dizem mais do que qualquer palavra ou qualquer frase ameaçadora do Lula. Dizem que o governo dele tem o seu rabo preso, tem as suas coisas erradas, está fazendo, sim, alguma coisa muito errada e, nesse caso aí, para culpabilizar outras pessoas, né? Para dar uma de santinho, de
vítima, sendo que no final das contas a gente pode observar pelas imagens que as vítimas foram as pessoas que estavam acampadas apenas pedindo alguma mudança verdadeira e real no nosso governo. As pessoas estavam acampadas porque não concordaram com a eleição, mas elas estavam lá fora e foram presas. No entanto, quem estava lá dentro fazendo a baderna não eram elas. No entanto, quem foi preso foi Anderson Torres, que nem estava presente no local. Já o Gonçalves Dias, que estava presente, vamos aguardar para ver as providências. Inclusive, o STF e o Alexandre de Moraes iam novamente tomar o depoimento de Anderson Torres e não fizeram nenhuma menção sobre soltá-lo, tirá-lo da cadeia, enfim. Continuam presas as pessoas que são bodes expiatórios dessa questão, mas os culpados verdadeiros, inclusive os que aparecem nos vídeos, ainda estão sendo ameaçados por terem vazado as informações. Porque alguém que estava naquela filmagem sabia o que estava acontecendo. Muita gente naquela filmagem sabia o que estava acontecendo. Com muita gente sabendo de uma verdade, essa verdade vem à tona mais cedo ou mais tarde. E se alguém vazou, fez nada mais, nada menos que um excelente serviço à comunidade. Agora, também a gente vê aí as represálias acontecendo. Para fechar esse vídeo, eu vou falar para você que um jornalista da CNN foi demitido e tudo sugere que foi uma retaliação por ele defender a inocência de Moro no caso do ministro do STF. Nesta quarta-feira, a CNN encerrou contrato com o jornalista conhecido Felipe Moura Brasil e a emissora divulgou nota afirmando que as partes decidiram em comum acordo pelo distrato de contrato por não terem chegado a um consenso sobre conciliação de diferentes frentes de trabalho do jornalista com as demandas da emissora. Apesar da nota ter mencionado o acordo mútuo e consenso, o jornalista usou o Twitter para expressar sua opinião sobre a sua posição em relação ao episódio envolvendo Sérgio Moro e o ministro Gilmar Mendes. Felipe Moura Brasil defendeu a inocência do Moro, o que aparentemente desagradou a emissora. No final da publicação, o jornalista afirmou que não deixará de exercer a sua vigilância crítica por medo de retaliação. Vejam bem, quem fala a verdade nesse país acaba sendo obrigado a ser demitido ou, no caso, eles dizem que a pessoa pediu demissão. Eles usam isso, não, o fulano pediu as contas, ele pediu para sair, mas é aquela história, pede para sair, vem aquela ordem de cima, pede para sair, a pessoa tem que pedir para sair. Aí eu pergunto para você, nós estamos ou não estamos numa época difícil na nossa política? Estamos ou não estamos em um período em que muita coisa vai ser mostrada e definida, mas a gente tem que entender que não vai ser fácil tirar essa galera de lá. Não vai ser fácil derrubar esses autoritários lá de cima. Deixa para você o comentário, eu quero saber a sua opinião. Deixa o joinha se você gostou, a gente volta com mais informações.